No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 6 ações que você pode estar investindo e recebendo dividendos de forma mensal. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. Eu sou Robson Andrade e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre 6 ações que você pode estar investindo se o seu intuito de investir é receber dividendos todos os meses em sua conta ou na sua corretora. Quando falamos de investir na bolsa de valores, é certo que existem várias formas de investir. Existem pessoas que investem em fundos imobiliários, tanto pessoas que investem em ações quanto em outros tipos de investimentos que são possíveis de se investir dentro da plataforma. Mas especificamente falando sobre ações, podemos investir em ações pensando na questão da valorização, ou seja, eu posso comprar uma ação por um valor teoricamente de R$10 e ao longo de 2, 3 anos ela se valorize e seja uma ação de R$50, por exemplo. E também eu posso fazer investimentos em ações somente focado em receber dividendos, que são rendimentos que as empresas pagam após fazerem a apuração dos resultados. Ou seja, se a empresa obtém lucro, desse lucro que ela obtém, ela distribui uma parte dele como forma de distribuição de lucro, como rendimentos, que são chamados de dividendos, na bolsa de valores. E existem várias empresas que fazem pagamentos tanto mensais quanto de formas trimestrais ou até anual. E existem empresas também que muitas pessoas investem que não pagam dividendo de forma alguma. É importante até lembrar que as ações e as empresas da bolsa não têm a obrigatoriedade de distribuir lucro da mesma forma que um fundo imobiliário, por exemplo, pois o fundo de imobiliário ele já é obrigado a distribuir em forma das suas cotas o resultado todos os meses. Geralmente quem busca investir para receber rendimento de forma mensal procura principalmente os fundos imobiliários, mas também existem muitas ações de empresas que também te pagam esses resultados de formas trimestrais ou da forma que você preferir. E é sobre algumas dessas empresas que nós vamos falar no vídeo de hoje. Usando como exemplo que se você estivesse procurando investir em empresas apenas para receber de forma mensal, você teria 3 opções principais, que são todos os bancos. Em primeiro lugar teríamos o Banco Bradesco, que paga todos os meses de dividendos, tem o Banco Itaú e também tem o Banco Banestes, que é um banco do Espírito Santo. Mas algo que também é importante de lembrar a qualquer um que estiver me assistindo é que investir em um só setor na bolsa de valores, por exemplo, só em bancos ou só em empresas do ramo hidrelétrico ou de eletricidade, como por exemplo Taesa e outras empresas que também são atrativas, não é recomendável, até porque pode existir um risco, pode existir algo que te impeça de receber em um determinado mês ou em um determinado período aquele rendimento e você vai ficar sem receber. Então a questão da diversificação é importante para você ter mais segurança e ter a garantia de que você vai receber e também ter uma diversidade para você ter uma carteira mais sólida e não simplesmente depender apenas de um ativo para receber e para ter um aumento de patrimônio. Então, pensando nessa hipótese de que alguém poderia investir não só em uma ação, mas em várias e de setores diversificados, eu trouxe como exemplo 6 ações para que vocês tenham uma noção de que diversificar é importante tanto pelo valor do dividendo, mas também pela qualidade da empresa, pela qualidade do ativo que você vai estar adquirindo ao comprar uma ação. Eu vou usar como exemplo a primeira delas, que é a Itaúsa. A Itaúsa é a empresa que tem participação em mais de 50% do Banco Itaú e ela também controla outras empresas como Alpargatas e mais outras grandes empresas que elas têm o patrimônio delas investido. A Itaúsa é uma holding que investe em outras empresas e ela tem em sua carteira várias empresas que elas controlam, E tem um lucro aí que vem crescente ao longo dos anos. Geralmente o Banco Itaú paga seus rendimentos entre janeiro, abril, outubro e setembro. O último dividendo pago por ela no último ano, por exemplo em 2020, foi de 5,5% de rendimento, ou seja, você tem 5,5% de rendimento do valor que você tem investido. Se você comprou uma ação por R$100, por exemplo, se você tem R$100 investido, você vai receber 5,5% desses R$100 que você teria investido em 2020, por exemplo. É claro que olhar para o passado não é garantia de que o futuro seja igual, até porque existem vários fatores que mudam esse valor. Às vezes esse rendimento pode ser maior, pago agora em 2020 para 2022, como ele pode ser menor que isso, mas que eles sempre vão estar pagando, isso é certo. Às vezes pode ser influenciado, depende muito do resultado que a empresa vai obter. Lembrando que em 2020 a Itaúsa teve um resultado aí de lucro líquido próximo de 7,1 bilhões de reais. Outra coisa que também é importante lembrar e que é importante verificar sempre quando você for procurar uma empresa para investir é o payout. O payout nada mais é de quanto que uma empresa está tirando do lucro obtido para pagar os seus acionistas. Por exemplo, quanto que essa empresa, do seu lucro, a empresa está tirando para remunerar seus acionistas, ou seja, as pessoas que compram as ações dessa empresa. E a Itaúsa, da última vez que no ano passado ela distribuiu aí próximo de 95% de payout, ou seja,
95% do seu lucro. Parece até estranho uma empresa distribuir praticamente tudo, mas é porque, como se trata de uma empresa que não tem um custo operacional alto, por ser até uma empresa que investe em outras empresas, e pode-se dizer que a maior parte desse processo é simplesmente pelo investimento em dinheiro, o custo dela é bem pequeno. Se você for pegar 7 bilhões de reais e eles ainda ficaram com 5% de 7 bilhões, é muito dinheiro. Então eles não têm um custo de estar investindo em muita coisa e ainda tem um caixa com grande valor, liquidez para eles fazerem novos investimentos, se for o caso. Por isso do payout alto. Se for pensar na questão de receber dividendos, quanto maior for o payout, é melhor para quem está recebendo. Afinal, eles estão distribuindo mais. Na teoria, você está recebendo mais também. A segunda empresa, que também é interessante, é o Banco do Brasil Seguridades, que também é uma holding do Banco do Brasil, que também faz investimentos em outras empresas. Empresas principalmente do ramo de seguros, como a IRB e outras empresas do mesmo tipo. Geralmente, ela paga seus dividendos entre fevereiro, janeiro e agosto. No último ano, ela pagou um dividendo aí próximo de 15 e 16% do ano e com payout de 88%, ou seja, 88% do lucro que eles obtiveram, eles distribuíram. E com o lucro líquido também de 6,6 bilhões de reais em 2020. E é uma empresa, considerando uma empresa bem sólida, o Banco do Brasil já existe há muito tempo no mercado e é bem consolidada, tanto quanto a Itaúsa também. Agora, em terceiro lugar, eu vou falar sobre a Klabin. A Klabin é uma empresa do ramo fábrica de papel celulose. Também é dona da Suzano, controla a Suzano, que também é uma empresa de celulose. O ramo dele é madeira e extração de madeira. Fazem também, eles têm fábricas e possuem fábricas que produzem embalagem, papel para caderno, todo tipo de papel que você pode estar imaginando que exista para se fabricar. É uma empresa que também é bem antiga, já tem aí muitos anos de vida e que nos últimos anos ela apresentou resultado negativo aí, o lucro, ou seja, ela obteve prejuízo nos últimos anos, algo próximo aí de 2,8 bilhões de reais de prejuízo no último ano, mas que não deixou de pagar também os seus acionistas. Lembrando que eu sempre estou falando da questão de receber dividendos e não de valorização ou de outros tipos de análise que se pode fazer quando for pensar em investimento. E a Klabin também pagou no último ano 2% de rendimento dos seus resultados. Embora ela tenha apresentado prejuízo, ela não deixou de pagar os seus acionistas e por isso ela teve um payout aí próximo de 135%, ou seja, ela está pagando algo a mais, algo que nem existia como forma de resultado, 135% em cima do resultado negativo. Ela tirou do caixa e remunerou seus acionistas, mas isso é algo que ela já faz há um bom tempo e muitas pessoas gostam de investir nela principalmente por esse motivo, pois eles também fazem grandes investimentos a todo momento em outras alternativas, outras formas de aumentar e expandir a empresa e nunca deixam de pagar os seus acionistas, mesmo que com um rendimento baixo, né? Se for pegar um rendimento comparado ao do Banco do Brasil, foi próximo de 14, 15% para uma empresa que pagou 2%, é mais pela questão da solidez da empresa. Ela apresentou o prejuízo, mas isso não justifica pelo histórico dela que ela é uma má empresa, que é algo que também tem que ser levado em consideração. A quarta empresa que nós vamos falar é sobre a Hering. A Hering é a empresa do ramo têxtil. Provavelmente você já deve ter ouvido falar da Hering, já viu uma loja da Hering em muito shopping. Se você já passou em shopping, provavelmente você já viu uma loja da Hering. E também é uma empresa bem consolidada no país. Já existe aí há um bom tempo e sempre honrou com seus compromissos com seus acionistas na questão de pagar rendimentos. E mesmo que não seja uma empresa que tem um crescimento tão acelerado, tão alavancado como outras empresas obtiveram, ela se mantém sólida e sempre tendo um resultado consistente. Não é uma empresa que tem um pagamento tão alto de dividendo, mas também não é uma empresa que tem um histórico negativo, vamos falar, em suas demonstrações, em suas operações. Ela geralmente paga seus dividendos entre abril, julho, setembro, outubro e dezembro. O último dividendo pago pela empresa foi algo próximo de 1,9%, próximo de 2%. É igual eu comentei agora há pouco, é um valor pequeno, é um valor baixo se for comparar com outras empresas que parecem atrativas quando você olha apenas para a questão do dividendo, do valor pago em dividendos, mas que se você for parar para considerar outras opções como a questão do mercado, de ser consolidada no mercado e da consistência de outros fatores, é uma empresa boa para se investir também. E muitas pessoas também investem por esse motivo, pois mesmo que você receba um dividendo menor, uma porcentagem menor dos seus rendimentos, mas você tem uma empresa consolidada em sua carteira. É uma das coisas importantes, né? Não é só apenas investir e sair comprando qualquer coisa. Quando você for sempre pensar em comprar uma ação de uma empresa, você deve analisar o seu histórico, deve analisar outras questões que também são importantes para você fazer o investimento. A Hering também teve um payout aí próximo de 80%, ou seja, 80% do seu resultado líquido foi distribuído aos seus acionistas. E ela obteve nos últimos meses também um lucro líquido próximo de 259 milhões 227 mil reais. É um resultado bem menor se comparado com as gigantes que eu falei lá no começo, mas como eu havia falado, ela nunca deixou de honrar seus compromissos e vem se tornando sempre uma empresa mais consolidada no mercado.
Então é esse ponto que se deve observar também. Agora, a quinta empresa que também é uma empresa interessante de se investir é a Taesa. A Taesa é uma empresa bem conhecida pelos investidores aí, principalmente pelos que começam a investir, pois ela sempre veio aí nos últimos anos mostrando uma taxa de rendimento crescente maior. Foi considerada uma das empresas que teve um melhor rendimento no ano passado, que é uma empresa do ramo elétrico, uma empresa do ramo de distribuição de energia, e ela tem um seu custo um pouco mais moderado em operacional e que tem uns resultados bem atrativos aí ao longo dos anos, e também se tornou uma empresa bem consolidada no mercado, sem contar com a questão da concorrência. Ela paga os seus dividendos em provavelmente nos meses de maio, agosto, setembro e dezembro. Geralmente essas empresas pagam de forma trimestral. A Taesa, se não me engano, é uma delas. Ela paga sempre a cada 3 meses, remunera os seus acionistas. O último dividendo pago pela empresa ficou em torno de 8,5% de rendimento distribuído aos seus acionistas. Ou seja, você receberia R$100 mil investidos na Taesa, você receberia 8% desses 100 mil investidos, ou R$8.500 ao ano, né? Você receberia num ano de investimento nessa empresa R$8.500, e o payout dela foi de 65%. Pode ser que a empresa esteja fazendo novos investimentos. Quando se olhamos para o payout, que é a parte do lucro líquido que a empresa distribui, quanto maior, melhor, pois assim, na teoria, você iria receber mais, mas ela mesmo pagando 65% é um valor razoável, né? Não é um valor baixo e nem um valor muito alto. Isso quer dizer que a empresa provavelmente está deixando de pagar mais para fazer novos investimentos e aumentar suas operações, se formos parar para analisar. E a empresa também apresentou no último ano um lucro líquido aí de R$1.337 bilhões aproximadamente. Ou seja, é uma empresa que vem apresentando resultados bem consistentes e bem interessantes para você analisar e observar, e esperar também que provavelmente no próximo ano ou no decorrer dos próximos meses você tenha um resultado melhor também. Em último lugar, nós temos a Sanepar, que é uma empresa do ramo de saneamento de água e esgoto, por exemplo, e também é uma empresa bem consolidada no mercado, é considerada bem atrativa para os seus investidores, mas ela apenas distribui os seus rendimentos de forma semestral. Geralmente ela faz esse pagamento em junho, ou a cada junho de cada mês, ou provavelmente no começo do ano também ela faça essa distribuição de resultados. Como eu havia falado, a Sanepar, ela é uma empresa diferente das outras, como eu já falei, do ramo de papel e celulose, bancos e do ramo têxtil. A Sanepar é uma empresa do ramo de saneamento e que está presente aí em boa parte de outros estados e de cidades do interior. Elas recebem a concessão para prestar o serviço de saneamento e assim gerarem receita, sendo que o custo é um custo pequeno, um custo mais baixo operacional. Seu dividendo pago no último ano foi de 4% e o seu payout ficou aí próximo de 37%, e também ela obteve um lucro líquido aí aproximadamente de R$1.170.300.000, ou seja, também é uma empresa consolidada que tem um pagamento de dividendo, vamos se dizer, não é tão ruim, mas também não é tão alto, mas também não é tão pequeno, é um valor considerável. 4% de remuneração ela pagou, ela pode aumentar isso nos próximos anos também. Isso depende muito do que vai acontecer, dos resultados da empresa, do que vem para ela, que possa aumentar, que possa transformar o seu processo de geração de receita, e assim você possa obter um resultado melhor. Antes de mais nada, só queria lembrar uma coisa, que o intuito desse vídeo não é sugerir que você invista em nenhuma dessas empresas, e sim é apenas um vídeo com o intuito de ser informativo, pois não se deve investir em nada simplesmente por assistir qualquer vídeo que seja na internet sem que você procure um pouco mais de conhecimento. Ou seja, eu não estou fazendo nenhum tipo de indicação, eu estou apenas falando a respeito das empresas que pagam dividendos, e é claro que também existem mais empresas que você também pode procurar observar e analisar. Apenas falei sobre os pontos que são interessantes, que é a questão do payout, a questão do dividendo e o tipo de empresa, e a importância que é diversificar, pois quanto mais diversificado for a sua carteira quando você for investir em ações, mais segurança você tem, e você também vai ter uma solidez melhor dos seus rendimentos. Apenas isso. Também eu só queria pedir, se você gosta desse tipo de conteúdo e você acompanha e quer acompanhar esse tipo de conteúdo no canal, que você se inscreva e ative suas notificações, comentar também a respeito de algo que envolva. Se você também quiser ver mais conteúdo a respeito desse tipo, você pode estar comentando aí, que a gente vai estar procurando sempre trazer mais conteúdo voltado para investimentos, para ações, ou seja lá qual for o interesse de vocês. E até a qualquer momento.